Bom, saúde a todos novamente e verifico que tenho 6 minutos para terminar a conferência da manhã. Por isso, peço que me dispensem dos agradecimentos e saudações formais. Dizer simplesmente e para começar que é um enorme prazer estar aqui e agradecer o convite. Ora, isto deve haver uma maneira de passar para o slide seguinte, senão... Como? Como é que eu passo para o slide seguinte? Em PDF tem que me dizer que eu tenho que pular. Então, por favor, passe. Eu ia falar um bocadinho do futuro, mas compreensivelmente para quem quer falar do futuro, o melhor é começar pelo passado, por um enquadramento. E o que eu gostava de vos mostrar é algo antigo, escrito por voltas de 1806, acerca da forma como eram vistos os professores de então e a criação de conhecimento então. O autor, há de aparecer ali alguma coisa alusivo a isso, é um Luís Oliveira, foi Monteiro-Mor de uma terra chamada Moura Morta, algures perto de Casterdeire. O livro dele chamava-se Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal. Seria mais confortável se tivesse ali a informação, espero não estar a errar muito. O argumento dele é que a ciência nobilita. Portanto, além dos nobres por nascimento, havia também os nobres por conhecimento, por se terem distinguido nas letras, por serem cavaleiros das letras, como ele dizia, argumentando que não se servia menos a pátria com as letras do que outros cavaleiros serviam com a espada. Dizia ele também que a distinção que vinha da ciência era uma distinção que permanecia com o tempo, independentemente da pessoa assim distinguida praticar ou não no fórum e ensinar ou não na cadeira. Salvo erro, as palavras são mais ou menos estas. Isto significa que depois do doutoramento, era disso que se falava, depois do bacharelato, os graus que na altura estavam em causa, era absolutamente irrelevante se a pessoa praticava ou se a pessoa ensinava. Ou seja, a utilidade do conhecimento adquirido era irrelevante do ponto de vista da nobilitação que ele tinha concedido. Obviamente, consegue-me pôr alguma coisa ali? Está muito claro. Está em PDF. Está em PDF. Está muito claro. Eu estou a ver agora que isto branco são os meus slides. Pronto, isso facilita bastante a tarefa. Espero vir-me a lembrar de alguma coisa durante o resto do tempo. O que ele diz, penso eu, é que bastava o grau para brotar o predicado da nobreza. Não sei se conseguem ver. Pronto. O título de doutor e a dignidade do grau esmaltava, condecorava e privilegiava, independentemente da pessoa, de facto, a partir disso, construir, fazer, exercer alguma coisa. E era este o conceito que se tinha do professor catedrático em 1806, em Portugal. Se conseguir passar para a próxima página branca, muito interessante seria. Naturalmente que hoje temos outras situações, agora vou entrar no século XX, na verdade até meados do século XX, alturas em que a situação um pouco se alterou. Havia uma relação linear entre a ciência e a sociedade. O sentimento de que mais ciência e mais tecnologia gerava mais riqueza, mais bem-estar social e que, naturalmente, havendo mais riqueza e mais bem-estar social, estavam estabelecidas condições para se construir mais ciência, fechando um ciclo. A ciência era quase um exclusivo das universidades. Criar uma nova área, uma nova profissão era um acontecimento muito raro e o conhecimento permanecia válido durante a vida do conhecedor, às vezes não só durante a sua vida, mas a vida daquela geração. O seguinte, por favor. Já deve funcionar aqui. Ok. O final dos anos 50 e o princípio dos anos 60 marcam um período de transição, a meu ver. Por um lado, o prestígio social da ciência foi diminuindo, e isto em consequência de uma série de desaires
resíduos contaminados, acidentes nucleares, problemas farmacêuticos, impacto de pesticidas, o caso do DDT, e um livro injustamente esquecido, ou talvez não, Silent Spring, 1962, Rachel Carson. Um livro que alertava para os riscos que a humanidade corria se continuasse por um caminho em que o cientista se preocupava muito mais com a coisa criada do que com o seu impacto a nível do ambiente e da vida. Mas não era tudo negro e questionável. Descobertas como a penicilina, o radar, a energia nuclear, tornaram a ciência simultaneamente um objeto de cobiça. A ciência passou a ser algo que tinha interesse de desenvolver-se fora das instituições universitárias, onde até aí decorria, maioritariamente, e passou a ser desenvolvida noutras instituições. As universidades, por sua vez, intensificaram a ciência com objetivos de desenvolvimento social, talvez já em resposta, e a ligação à sociedade ganhou bastante relevo. No século XXI, temos uma ciência que é muito mais diálogo do que monólogo, uma ciência em que o diálogo e a colaboração têm que ocorrer dentro da mesma disciplina, envolve mais que uma disciplina, alarga-se a estudantes, alarga-se a empresas e à sociedade em geral. Temos uma ciência de proximidade, uma ciência que envolve academia e indústria, por exemplo, mas temos também uma ciência-negócio. Como alguém escreveu, e alguém influente, Science is business and big science is big business. E a ciência, objeto de cobiça, em certas áreas, voltou a estar em grande procura. O resultado disto, também associado ao problema das fake news, da desinformação, é que o cidadão é levado a suspeitar da ciência, até porque é confrontado não só com campanhas de desinformação, como com pseudociências. E isto leva-me, no slide seguinte, ao papel da comunicação. Parece-me absolutamente necessário, imprescindível, que gradualmente se continue este caminho de restaurar a confiança e a legitimidade da ciência. Se tivesse que procurar um paralelo, dizia o seguinte: a sociedade de consumo precisa certamente de consumidores esclarecidos, com capacidade crítica. A sociedade de conhecimento precisa também de cidadãos com cultura científica e crítica, capacidade crítica. Portanto, formar um público que seja culto relativamente à ciência, acho que é uma exigência da moderna sociedade do conhecimento, porque sem isso estamos, parece-me, muito mal. Devemos tentar promover a compreensão pública da ciência, de forma a que no futuro ela também possa ser regulada socialmente através de processos mais democráticos. Sem cultura generalizada, isso seria difícil. E assim, a pouco e pouco, comunicar ciência tornou-se um processo fundamental para a própria ciência. No slide seguinte, eu chamo a atenção para dois pontos que são fundamentais neste momento em Portugal. Um, que tem a ver com nem todos os jovens chegam às universidades, chegam às instituições de ensino superior. E o segundo é que nem todos os que chegam às instituições de ensino superior são jovens. Portanto, o primeiro é obviamente grave, porque numa época de contração demográfica, perder um só talento é crítico, é um crime. Se tivéssemos muitos, era mau, mas tendo poucos, é muito pior. E, em segundo lugar, nem todos os que chegam às instituições de ensino superior são jovens, porque o ritmo de progresso é tal que as exigências de formação ao longo da vida são cada vez maiores. E numa e noutra coisa, eu acho que a comunicação da ciência é importante. Aliás, neste momento, eu penso, e no slide seguinte falo entre gerações e distinções, penso que, classicamente, nós tínhamos uma geração mais antiga que formava, uma geração mais nova que era formada. E neste momento não é assim. Se olharem aos panoramas nas universidades, no ensino superior em toda a Europa, a idade média do estudante aumentou muito e a distinção entre mais velhos que formam, mais novos que são formados, está a desvanecer. Está a desaparecer gradualmente. Eu acho que este processo é para continuar, é para aprofundar, não é para reverter. E temos assim um mundo em que todos podem ensinar, mas todos também têm a aprender, o que acho que é bastante interessante e nos dá a todos uma responsabilidade
simultaneamente numa dimensão e noutra dimensão que me apraz registar. O corolário disto é que devemos mostrar o valor da ciência não só aos mais jovens, não é só cativar os mais jovens, é mostrar a todas as idades. Mostrar o valor da ciência a todos, cativar todos para a ciência, porque, obviamente, nos mais jovens isso tem as vantagens que todos conhecemos, mas as outras gerações também estão sujeitas a um processo educativo que é cada vez mais longo e descontínuo e fragmentado, também influenciam opiniões, também fazem escolhas e também promovem escolhas noutros e, portanto, também podem ser influenciados. O ensino superior do século XXI, neste momento, e, portanto, é algo que no slide seguinte descrevo sucintamente como preocupado com a criação do conhecimento, com a transmissão do conhecimento, com a cooperação com a sociedade, obviamente, mas depois, nesses aspectos, com a comunicação e com a divulgação, a par, por exemplo, da prestação de serviços e da resposta aos desafios da própria sociedade. O slide seguinte, usando um vocabulário menos rígido e acho que mais adequado a este contexto, explica como vejo essa vocação de uma outra forma. 3 palavras, 3 verbos. Cativar para a ciência, inspirar, porque não é só trazer os talentos, não é só deslumbrá-los com as perspectivas de futuro que há em tudo isto, para todas as idades e para todos, é também formar para sermos criativos, formar para empreendermos, formar para dialogar. Isso é hoje em dia cada vez mais importante. E depois, transformar conhecimento em ação, e vem a terceira palavra, transformar. Transformar é extremamente importante, transformar, agir em sociedade, ser cidadão em toda a acessão do termo. Portanto, acho que instituições de ensino e de ensino superior que sabem cativar, que sabem inspirar e que promovem a transformação são as instituições que certamente precisamos. Finalmente, eu ainda exibia ou esboçava aqui, porque não tenho tempo para aprofundar, dadas as circunstâncias que todos compreenderão, um último motivo para comunicar ciência. A questão dos cursos e dos diplomas, para a qual eu peço um bocadinho final da vossa atenção. O problema das escolhas e o problema da adequação do conceito de curso e diploma, que é bastante mais antigo que o Luís Oliveira, que eu citei no início desta comunicação. Será que isso ainda é adequado ou já não? Um curso marca uma trajetória através do conhecimento, uma trajetória que de algumas formas nós fomos catalogando, identificando, standardizando e acreditando. O diploma certifica que alguém adquiriu esses saberes. Isto varia, há um processo de acreditação cuja duração varia, mas que certamente não é permanente. Ora, este modelo, curso, diploma, acreditação, funciona e tem servido bem as instituições e os países quando a velocidade a sociedade está a mudar é suficientemente baixa comparada com a duração do período de estudo. Se o período de estudo for uma década e se a sociedade numa década mudar pouco, se aquela área científica mudar pouco, então isto faz sentido. Nos casos em que não é assim, e já começa a ser assim, então temos que questionar se este modelo é o mais adequado ou não. Neste momento, algumas das empresas mais inovadoras que há no planeta já anunciaram que querem talento, querem cativar, mas não precisam de diplomas. E, portanto, nós estamos diante de uma situação, de uma encruzilhada, em que é-nos suscitada uma resposta muito mais flexível do que até aqui, uma resposta que, a não ser dada, forçará ou levará essas empresas a criarem os seus centros de formação, a fragmentarem o processo de transmissão do saber, com custos para todos. O que eu sugiro, e aquilo em que acredito, é na criação de novos percursos através do saber. Não cursos, mas percursos através do saber, mais flexíveis, organizados de novas maneiras, com uma oferta de granularidade muito mais baixa que a duração de um ciclo de estudos tradicional, e que permita ter, em vez de um diploma, uma espécie de passaporte, um documento onde o estudante vai carimbando etapas. E pode carimbar etapas em lugares diferentes, em períodos temporais vizinhos, ou até no mesmo lugar, mas ao longo da sua carreira. Pode completar aquele passaporte noutros países, pode atualizá-lo mais à frente.
Isto permite também dar resposta a uma tendência crescente nas universidades e institutos politécnicos, que é a internacionalização. Acredito que este modelo pode funcionar muito bem, embora não totalmente a todos os níveis. Faz muito mais sentido onde a dinâmica é muito elevada, e portanto na pós-graduação, do que onde a dinâmica é mais baixa, na formação inicial. Requer, com certeza, mais maturidade do estudante, o que quer dizer que requer uma comunicação de ciência, uma cultura científica superior. Requer proximidade com a sociedade, requer proximidade com as empresas, que também poderão influenciar este processo que se afigura, o processo que vai, de alguma forma, nos ocupar no futuro. É uma resposta boa para a internacionalização, para a criação de percursos interdisciplinares, para a formação ao longo da vida, permite evitar esta fragmentação da criação de saber, mas levanta uma enormidade de desafios. No último slide, alguns dos desafios, eu faço muitas perguntas, algumas das quais não têm a resposta fácil. Como acreditar estes percursos profissionais tão flexíveis? Como motivar as empresas e as entidades externas para estas ideias? Este modelo terá ou não terá aceitação internacional? Se tiver alguma, com que parceiros o posso ou devo desenvolver? Como é que os estudantes veem este novo modelo? E em tudo isto, por trás de tudo isto, mais relevante que nunca, temos um problema de comunicação. E no último slide, que eu pedia que passasse, algumas palavras acerca da Universidade de Aveiro. Portanto, assente desde sempre, desde a sua fundação, na internacionalização, na proximidade com a região. Ou seja, raízes na região, raízes locais, mas o olhar no mundo. Numa época de globalização é o que faz sentido. Responsabilidade social sentida na divulgação de ciência. A Fábrica Centro Ciência Viva está envolvida com mais de 31 clubes dos 237 que alguém há pouco falava. Está presente em todos os distritos do país, continente ou ilhas. Não tenta cativar para a Universidade de Aveiro, tenta cativar para a ciência, tenta acordar para a cultura científica, tenta despertar talentos. Onde esses talentos florescerão depois é irrelevante para a fábrica neste momento, mas é uma missão que fazemos com muito prazer e no sentido da responsabilidade social. Deixem dizer-vos também que é quase com comoção que eu sei que são 237 clubes e o sucesso destas ideias. Para mim, discutir a educação, ao contrário de discutir temas tão interessantes e tão atuais como a saúde, os transportes, a justiça, as cidades, discutir a educação difere de tudo isto por uma coisa importante. Discutir a educação é discutir o futuro. Os senhores professores aqui presentes, os 237 clubes que falei, que mencionaram, são formas de moldarmos o futuro. Valorizar a profissão de professor, valorizar o processo de comunicar e de alertar para a ciência é algo que eu acho que deve ser empreendido por todos nós com o nosso entusiasmo a vários níveis, mas também defendido como algo que é uma responsabilidade da própria sociedade. E, nesse sentido, agradeço-vos a todos pelo trabalho que têm feito e manifesto que a Fábrica Centro Ciência Viva, a Universidade de Aveiro, estarão sempre à disposição para ajudar nesse esforço que é de todos e que é de futuro. Muito obrigado.